Boa tarde, Brasil. Estamos começando mais um Brasil em Pauta. E hoje o nosso tema é um tema super importante: violência policial e juventude negra. Como transformar a política de segurança pública? No momento que a gente está aí debatendo sobre a federalização das polícias, a gente quer debater uma outra forma de segurança pública é possível. E antes de apresentar os nossos convidados, eu queria lembrar que a nossa transmissão é feita pela página da Fundação Perseu Abramo, mas em rede, com a página da TV PT, com a TV DCM, com a revista Fórum e com a TV 247. Todos os nossos parceiros que têm difundido boas ideias. E antes de chamar cada um, eu queria apresentar. A gente está aqui com o Benedito Mariano, mestre em Ciências Sociais, ex-ouvidor da Polícia de São Paulo e atualmente secretário de Segurança Municipal em Diadema. Como também com o Paulo Ramos, nosso grande parceiro, sociólogo e coordenador do projeto Reconexões Periferias. E estamos esperando o Gabriel Sampaio, advogado, mestre em Direito Constitucional pela PUC do Rio Grande do Sul. Então, gente, hoje a ideia é a gente debater um pouco sobre segurança pública, um debate que nós, à esquerda, ficamos tão aquém no último período, que tivemos governos extremamente progressistas, mas que tivemos dados muito ruins, principalmente a juventude negra, que continuou morrendo e continuou sendo encarcerada. Então, para começar o nosso debate, lembrando que a gente está aqui acompanhando os comentários, gente, então, se vocês quiserem fazer perguntas, tirarem dúvidas, fazer comentário para a turma, eu vou ler aqui e falar para eles, mas eu queria começar esse debate com o Paulo Ramos. Olá, Moara. Olá, Benedito. Muito boa tarde a ambos os companheiros, a companheira e companheiro. Eu estou muito contente de poder trocar essa ideia com vocês hoje, por várias razões, né? Dando boa tarde também ao Gabriel aí que está chegando agora. Estou muito feliz aí de também poder conversar com o Gabriel, uma grande referência aí na área da política pública, na área de justiça, e parabenizar, né, as pessoas que estão assumindo novas tarefas agora, como é o caso da Moara, que assume a tarefa aí esse ano, está assumindo, né, esse ano como vereador em Contagem, e ao Benedito Mariano, que também é uma super referência maior aí do ponto de vista do Partido dos Trabalhadores para pensar as políticas de segurança pública. De modo que eu fico bastante lisonjeado com o convite e bastante preocupado também com as coisas que nós vamos conversar aqui hoje, porque é o que você disse, né? Nós temos, qual que é nós estamos pensando aqui na violência contra a juventude negra, mas qual que é o grande contexto que circunda esse problema? A gente vive um momento de suspensão do Pacto Democrático de 1968, em que forças mais e menos conservadoras e outras mais progressistas, mais à esquerda, mais socialistas, entraram num acordo mínimo para produzir um processo político e disputa pelo Estado, em que a luta por direitos estava colocada como de modo legítimo. E o que significa a luta por direitos? Que a luta democrática significa que lutar por ter direitos é um direito, né? O direito de lutar por direito é um direito. E hoje, diante do governo Bolsonaro, isso está colocado em suspenso, infelizmente. Esteve colocado em suspenso desde a deposição da presidente Dilma, desde o impeachment de 2016. Mas o que a gente viu no momento em que esse pacto de 88 esteve em vigor e no momento em que o Partido dos Trabalhadores, numa grande concertação do campo democrático popular, esteve à frente? A gente viu que
durante o período de democratização do Brasil, em que a gente viu se expandir os direitos econômicos, sociais, em que a gente combinou crescimento econômico, distribuição de renda e democracia, o que a gente viu? A gente viu o aumento do encarceramento da população negra, dos jovens negros, sobretudo, o aumento dos homicídios de jovens negros e o aumento da violência policial contra jovens negros, aumentando a letalidade policial dos jovens negros de modo absurdo. Quando a gente vê alguns casos emblemáticos, como é o caso, né, do menino João Vitor do ano passado, do Alberto Freitas, também no ano passado, o que aconteceu, João Vitor no Rio de Janeiro e Alberto Freitas no Rio Grande do Sul, a gente entende que existe que esse é a ponta do iceberg de um problema muito maior. E o que a gente precisa fazer, né, quais são os desafios para superar esse problema? A gente precisa lembrar que os números da violência policial no Brasil, elas não são números corriqueiros. A violência policial é um problema por si, a brutalidade policial é um problema por si, ou seja, aquilo que o uso da força da polícia quando a força não é necessária. Isso é um problema em quase todo o mundo, mas no Brasil ele adquire dimensões únicas, né? Pensar que mais de 6 mil pessoas foram assassinadas pela mão da polícia em um único ano, isso é algo inadmissível. E não é de hoje que essa realidade acontece. Mas ela vem crescendo, ela vem num crescente, ela vem no contínuo. Ela não se sentiu, a violência policial, ela não se sentiu, ela se sente autorizada no momento de suspensão democrática, mas durante o período de crescimento da democracia, ela não viu obstáculos para que ela acontecesse. Os policiais que matam, os policiais que têm uma má índole, né, e o uso da discricionalidade policial, ela não viu obstáculos durante o avanço da democracia. E como fazer para enfrentar esse grande problema que ainda é muito característico do Brasil, né? De todos os governos, independente da coloração se de esquerda ou se de direita. São desafios que estão colocados em vários níveis. Eu acho que esse debate que a gente está fazendo aqui é muito importante, né? Ele é parte da solução, mas ele não é a solução. Não adianta só a gente ficar falando aqui sozinhos, né? Moara, quando sendo vereadora numa importante cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, também é importante. Um governo progressista em cidades como essa é importante. O governo progressista, como a cidade de Diadema, é importante, pode fazer muita coisa, mas esse problema ele não pode ser resolvido no varejo. É um problema que precisa ser resolvido no atacado. Mas é verdade, se a gente não se unir, se os poderes executivos não se unirem, se o poder legislativo não se unir com o poder executivo, e se esses poderes não estiverem atuando em conjunto com a sociedade civil organizada, com certeza a solução ela não vai passar de uma boa, a pretensa solução, ela nunca vai passar de uma boa experiência. E uma boa experiência que vai durar 1 ano, 2 anos, talvez um mandato de 4 anos, mas ela nunca vai ser reprodutível para outros municípios, ela nunca vai alcançar a esfera do poder, a esfera da unidade federativa do Estado, que é onde se concentra o maior problema da violência policial, que é onde se concentra a maior questão do ponto de vista da segurança pública, e ela nunca vai se nacionalizar. Por isso que é preciso, né? Eu gosto da palavra concertação, porque isso envolve uma série de atores, uma série de instrumentos, e que esses atores precisam estar concatenados. Então, o que os meios de comunicação do campo democrático popular vão dizer precisa estar em consonância com o que os gestores vão fazer, com o que os representantes do parlamento vão atuar, e, é claro, né, com as demandas que a sociedade civil organizada se coloca. Se coloca e coloca para o poder público também.
E uma coisa que eu sempre ouço, né, várias pessoas dizerem, mas eu sei que outras experiências foram muito importantes nesse sentido, é a produção de diagnósticos, né? A produção de diagnósticos, eu acabei de dizer que é uma solução que não pode sair do ponto de vista do varejo, né, sem ser uma saída do ponto de vista do atacado, mas para trocar em miúdos, né? O que significa? Significa que é preciso ter uma mudança institucional, estrutural, de amplo espectro e de amplo alcance. É preciso transformar a legislação sobre segurança pública. Só que não é essa transformação de segurança pública que o governo federal acabou de colocar na pauta na semana retrasada, que é tirar poder dos governadores sobre as polícias militares e elevar o poder de polícia, elevar as patentes da polícia militar ao nível do exército. Evidente que não é isso. A gente precisa reduzir, e é isso que tem sido colocado pela população negra de modo geral, né? Da juventude de modo geral. O que precisa se fazer é reduzir o poder de polícia. Eu não estou falando de desmilitarizar, porque eu sei que o problema o racismo vivido pela população negra não foi criado pela polícia e nem foi criado pela instituição militar. Né? Eu estou falando que é preciso reduzir o poder de polícia, é preciso reduzir o poder, sobretudo das polícias militares, mas também das civis, sobre os corpos negros. Né? Nos Estados Unidos isso já existe, né? Na cidade de Nova York isso já existe, por exemplo, mas é preciso que a gente crie uma nova institucionalidade. É claro que esse é um sonho distante, mas o impossível é preciso ser buscado. E eu tenho certeza que isso não pode ser, o movimento dessa monta não pode ocorrer sem que haja as experiências em cidades que são fundamentais para a gente pensar segurança pública, policiamento, direitos, né? É claro que as experiências que procurem inovar na forma de gestão de conflitos, na forma do policiamento, precisam ser gestadas. E é por isso que as experiências municipais elas estão no centro de uma transformação mais ampla. É assim que eu estou enxergando esse momento que nós estamos vivendo hoje. Né? O momento em que a pauta da violência policial contra a juventude negra está alcançando, está espraiada de modo mais consolidado, eu considero. Tempos atrás, tempos atrás, assim, muito recentemente, você podia discutir violência, segurança pública, sem discutir racismo, e hoje em dia, discutir segurança e violência sem racismo é como se você discutisse o assunto apenas pela metade. Então, eu considero, para finalizar a minha fala aqui, eu considero isso. Acho que no centro de uma transformação que possa impactar o arranjo institucional em torno da segurança pública, as experiências municipais têm que estar no centro. E essas transformações, elas precisam alcançar um nível institucional alto, estrutural, para alcançar sistema de justiça, né? E para mudar a forma com que o policiamento se dá de fato na prática hoje. Paulo, muito obrigada. Você acabou a sua fala jogando várias ideias aí. Eu acho que talvez um acúmulo que talvez para a gente na esquerda seja novo é essa ideia, né, do papel municipal nesse debate da segurança pública. A gente sempre fez de uma forma muito mais nacionalizada e principalmente estadualizada, porque é quem gere as polícias. Gente, teve vários comentários aqui elogiando, inclusive um agradecimento super especial da Nilma Lino Gomes, agradecendo a todos vocês por terem aceitado participar desse debate. Uma lembrança aqui que, afinal de contas, amanhã é dia de carreatas, fora Temer já foi, né, gente? Desculpa. Fora Bolsonaro em todo o país. Então, todo mundo aí se informando para saber onde que vai ser na sua cidade. Eu queria chamar o Benedito Mariano para contribuir com a gente, já que o Paulo falou de experiências municipais. Eu acho que ele pode trazer boas novidades aí para a gente. Não foi à toa que eu falei de experiências municipais.
Bom, boa tarde, boa noite a todos. Queria saudar o Paulo e já de antemão dizer que nós vamos ter poucas divergências aqui, concordâncias, complemento, né? Saudar o Gabriel Sampaio, que já tivemos em outros encontros, saudar a Moara Saboia e parabenizá-la pela ser eleita vereadora em Contagem, e agradecer a Perseu Abramo e as outras instituições envolvidas nesse debate aqui sobre violência policial e juventude negra, como transformar a política de segurança pública. Eu vou iniciar falando um pouco do papel do município na segurança pública, nesse lugar que eu estou hoje de secretário municipal de Segurança Cidadã. É esse o nome dessa secretaria, a partir da reforma que faremos em março, né? E dizer que a Perseu Abramo, através do NAP sobre Segurança Pública, está elaborando um grande projeto nacional de segurança pública, que será lançado esse ano, que eu tenho o privilégio de fazer parte do núcleo, e fiquei responsável por ser relator do papel dos municípios na segurança, e também sou um dos relatores das reformas nas instituições policiais. E o meu desafio aqui, assumindo aqui a função de secretário de Segurança em Diadema, a partir da secretaria, criar políticas públicas, né, de prevenção à violência e criar, a partir da secretaria, também uma cultura antirracista, né? E nós, apesar de 15 dias de governo, muito em razão do prefeito Felipe, que tem a segurança cidadã, uma das prioridades do governo, nós já aprovamos 2 decretos aqui que são importantes para a política que nós queremos desenvolver. O primeiro criou e regulamentou a Ronda Cidadã, que é a forma de policiamento preventivo que dialoga com a Lei 13.022, sancionada pela presidente Dilma, né, e que é papel fundamental das guardas fazer um outro tipo de policiamento. Então, nesse decreto, a gente tem destacado no decreto, vou só ler rapidamente aqui um ponto, né? O policiamento preventivo e comunitário do Ronda Cidadã se pautará no respeito à dignidade das pessoas, sem preconceito contra a raça, cor e condição social. E na portaria que estabelece as diretrizes desse decreto, nós destacamos, por exemplo, que eventuais abordagens feitas pela Guarda Municipal tem que levar em abordagem relacionada, abre aspas, fundada suspeita, tem que levar em conta o artigo 244 do Código de Processo Penal, que estabelece que é quando a pessoa tem suspeita de estar com arma proibida ou com objeto de crime. Por que destacamos isso? Porque, infelizmente, a maioria das abordagens feitas no Brasil todo, né, sobre, abre aspas, fundadas suspeitas se relaciona muito mais à cor da pele e à condição social, né? Então, nós vamos criar aqui, através da Guarda Municipal, essa cultura de respeito à dignidade das pessoas, incorporar uma cultura antirracista. E também criamos a Patrulha Maria da Penha. A pandemia do Covid aumentou muito a violência doméstica no Brasil inteiro e aqui na região do Grande ABC. Então, nós vamos montar 2 equipes
de Ronda Cidadã, comandada por mulheres. As principais vítimas são mulheres da periferia, mulheres negras. Então, é um outro decreto importante que desenha um pouco a política de segurança cidadã que nós queremos desenvolver. E terceiro, incluir negros e negras em espaços de decisão política. Aqui na nossa secretaria, que tem 15 dias, eu chamei para ser secretária adjunta a Tamires, que é uma militante do movimento negro, vai ter um papel importante aqui de articular os movimentos sociais, as secretarias sociais, será a primeira experiência de gestão pública dela. Estou muito animado, ela também, e é uma referência simbólica de colocar uma jovem negra do movimento negro para estar no staff de comando da secretaria. O comandante-geral da Guarda Municipal de Diadema é negro. A futura corregedora-geral da Guarda Civil Municipal é advogada, é negra, e, por coincidência, prima do Gabriel Sampaio. Ela vai também incorporar aqui a nossa equipe. Então, isso são algumas das iniciativas que nós estamos tomando aqui. Agora, para entrar mais no tema e dialogar, inclusive, com o que o Paulo falou, a violência policial contra a juventude negra passa necessariamente por transformar a política de segurança pública a partir de reformas estruturais nas instituições policiais. As nossas instituições policiais foram inspiradas para fazer controle social de pobres e negros, desde o Império. E ainda há uma cultura de capitão do mato permeando as nossas instituições. Eu queria trazer aqui um dado absurdo, mas real, um relatório da Rede de Observatório de Segurança do Rio de Janeiro, foi lançado no final do ano passado, que cita o número da letalidade policial em 5 estados e a população negra em cada um deles. Então, na Bahia, 97% dos mortos pela polícia são negros. A população negra na Bahia é de 76,5%. No Rio de Janeiro, 86% dos mortos pela polícia são negros. A população negra da Bahia, do Rio de Janeiro, é de 51%. Em São Paulo, 64% dos mortos pela polícia são negros. A população negra no estado de São Paulo é de 35%. No Ceará, 87% dos mortos pela polícia são negros e a população negra do estado é de 67%. E, por último, em Pernambuco, 93% dos mortos pela polícia são negros e a população negra do estado é de 62%. Isso para dizer que o genocídio contra a população negra ultrapassa as questões partidárias, ultrapassa o campo de direita, de esquerda. Eu citei aqui 2 governos do PT, Bahia e Ceará. Então, nós temos que, além de fazer reforma nas instituições policiais, e eu tenho certeza que esse projeto nacional da Perseu Abramo vai colocar esse enfoque, nós temos que incorporar a luta antirracista nos projetos de reforma das instituições policiais. Sem incorporar o antirracismo, nós não vamos transformar a política de segurança pública. Então, esse é o ponto que eu queria destacar. São 7 eixos esse programa que está sendo construído pela Perseu Abramo, com mais de 60 pessoas militantes, representantes de organizações não governamentais, enfim, acho que vai sair um grande projeto.
Então, os dados apresentados aqui por esse relatório da Rede de Observatórios do Rio de Janeiro é uma demonstração inequívoca, né, de que a violência, a letalidade contra a população negra atinge os governos de direita, os governos do campo democrático e os governos de esquerda. Portanto, nós não podemos continuar não discutindo a questão do racismo estrutural quando formos elaborar projetos de segurança pública no país. A essência da mudança passa necessariamente por aí, né? O racismo no Brasil é um racismo velado, mais difícil de ser combatido, enfrentado, diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que durante décadas o racismo foi política de Estado. Separava no ônibus pretos e brancos, em banheiros, na universidade, né? Aqui nós temos esse mito da democracia racial. Nunca houve democracia racial no Brasil, né? A sociedade brasileira ela foi estruturada a partir da escravidão. Um país que durante 350 anos não via o negro como ser humano, evidentemente que criou estruturas e culturas racistas, né, que demora tempo para ser mudado, alterado. Portanto, o campo democrático e a esquerda deve à sociedade brasileira a incorporação da luta antirracista quando se trata de criar um novo modelo de polícia, uma polícia democrática e cidadã, mas também antirracista. Essa, para mim, é a palavra de ordem para o enfrentamento a partir de 2022, vamos ter eleições para os governos dos estados, para presidente da República. Nós estamos na defensiva da narrativa sobre segurança pública, num governo de extrema-direita, que, direta ou indiretamente, acaba de forma demagógica, beligerante, né, reforçando a cultura de letalidade policial. Então, nós temos que reverter esse quadro, essa situação, a partir dos nossos governos. Porque, do ponto de vista da violência contra a juventude negra, não há no Brasil diferença entre partidos de direita, de centro e de esquerda, infelizmente, né? Então, eu acho que eu vejo com muita alegria a criação desse núcleo na Perseu Abramo. Eu acredito que até o meio desse ano nós vamos trazer para a sociedade um amplo programa para ser debatido no campo democrático e na esquerda, para que essa cultura oligárquica e racista que permeia não só as polícias, permeia ainda as instituições, mas na polícia tem um sentido muito mais forte que quando nós falamos de cultura racista e oligárquica nas polícias, nós estamos contando os mortos, e os mortos são sempre os pobres e negros da periferia. Há uma cultura, há um preconceito histórico das polícias contra pobres e negros. E está na hora do campo democrático e a esquerda colocar isso como agenda política fundamental para construir uma democracia mais sólida. Obrigado. Benedito, muito obrigada. Eu queria só lembrar, gente, que esse debate foi uma iniciativa de 3 NAPs, que são os núcleos de acompanhamento de políticas públicas, que a gente tem na Fundação, em parceria com o partido, o NAP de Juventude, o NAP de Segurança Pública e o NAP de Combate ao Racismo. Uma grande iniciativa e, sem dúvida nenhuma, esse material que está sendo produzido vai ser muito importante para as nossas cidades. Aqui em Contagem, também na Defesa Civil, a gente tem várias mulheres
como secretárias de juntas, em vários papéis de liderança agora, e não tem sido fácil para elas, né? Porque realmente é um lugar que a gente não via mulheres, e ainda mais mulheres negras, comandando as nossas forças de segurança nos nossos municípios. Eu queria convidar agora o Gabriel Sampaio para fazer fala. Que bom, Gabriel, que você conseguiu entrar. E dizer que tem vários comentários que eu vou tentar dar uma sistematizada para perguntar para vocês no próximo bloco, tá bom? Boa tarde a todas e a todos. Quero cumprimentar meu amigo Benedito Mariano, meu amigo Paulo Ramos, agradecer imensamente na pessoa da Moara a oportunidade de poder estar aqui fazendo esse diálogo tão importante, organizado pela Fundação Perseu Abramo, pelos NAPs, agradecer a generosidade sempre de todos os NAPs com os quais a gente tem dialogado e buscado trazer as contribuições para esse debate fundamental para a nossa juventude, acho que para um projeto que nós queremos construir para o nosso país. Acho que é muito importante que a gente construa a real dimensão que esse debate deve ocupar para o projeto de país que nós queremos. É insustentável que um país como o Brasil viva a realidade de genocídio da nossa juventude negra. É inconcebível que nós possamos, enquanto militantes, defensores dos direitos humanos, defensores de uma sociedade mais justa e igualitária, conviver com esse estado de coisas. Foram reforçados aqui por Paulo, desculpe, Paulo, ter perdido parte da sua fala, infelizmente por problema na internet. Benedito também reforçou aqui os dados. Nós temos um país que mata aproximadamente 60 mil pessoas por ano. Nós somos um país em que, por fruto da violência do Estado, 75% dos mortos são pessoas negras. Como nós que aspiramos a uma sociedade justa e igualitária, que enfrentamos os desafios da luta política, da luta social, podemos conviver com essa realidade sem elencá-la como uma prioridade nacional. A cada minuto, a cada momento que nós voltamos os nossos olhos para os sofrimentos vividos nas periferias das nossas cidades, nós vamos ver um corpo negro estendido no chão. E vamos ver uma mulher negra, uma mãe negra, defendendo a memória dos seus filhos. E até gostaria de render, na pessoa da Moara, a homenagem às mulheres negras que estão na vanguarda da defesa da vida da nossa juventude negra. Enquanto nós vemos, infelizmente, na chefia do Poder Executivo Nacional, mas não só na chefia do Poder Executivo Nacional, autoridades que contribuem cotidianamente para esse genocídio. Uns de forma mais aberta, outros de forma mais velada. O atual presidente da República faz isso de forma absolutamente aberta. Todas as medidas já identificadas para se ter um mínimo de enfrentamento a esse problema são feitas de forma ao contrário pelo atual governo federal. Até os minerais sabem que controle de armas traz resultado para a redução de homicídios. O que se faz? Flexibiliza o controle de armas. Todos nós sabemos a relevância que há no exercício do controle efetivo, do controle social, do controle externo sobre as autoridades policiais. E o que se busca é a flexibilização. Não temos aqui grandes expectativas de que governadores hoje estejam exercendo o seu papel de controle administrativo, de controle do uso da força sobre as polícias. Mas o que há por trás desse debate?
hoje encaminhado de flexibilização ou de retirada de controle por parte dos governos estaduais em relação às polícias. O que há por trás é a construção de forças do Estado sem qualquer tipo de controle. A história da luta pelos direitos humanos é a história da luta pelo controle, pelo exercício do controle ao arbítrio do Estado. E por mais que construamos qualquer projeto popular na condução de um Estado, de um governo, nós não podemos nos iludir. Onde há monopólio do poder da força, em instituições em que há o monopólio do poder da força, há a tendência ao abuso. São instituições que são operadas por seres humanos e que vão reproduzir o racismo estrutural da nossa sociedade. Não basta simplesmente mudarmos ou termos a aspiração de mudar o discurso dentro das instituições. Sem reformas radicais, sem mudanças radicais, não vai haver uma reorientação, uma reversão desse quadro. Benedito já está aqui estruturando em Diadema políticas certamente absolutamente acertadas para lidar com o problema do racismo estrutural e da mortalidade violenta no município de Diadema. Paulo Ramos já trouxe aqui exemplos de caminhos que as políticas públicas podem tomar. Mas nós não podemos perder de vista um processo estrutural que está posto na nossa sociedade e que faz com que, na ponta de lança do nosso racismo estrutural, nós tenhamos essa necropolítica e esse genocídio que mata a nossa população, que só é viabilizada por uma política de guerra às drogas, só é viabilizada por uma política penitenciária que afeta de forma absoluta a nossa população, que exerce o controle de vida e de morte por meio das instituições do nosso Estado. Um primeiro passo fundamental que nós, enquanto militantes que estamos envolvidos na luta política hoje, é construir, é cobrar de todas as autoridades constituídas um plano em defesa da vida da nossa juventude negra. É inadmissível que nós possamos ocupar qualquer espaço público sem que esse tema seja o prioritário. É óbvio que nós precisamos transformar a nossa economia, é óbvio que nós precisamos promover o acesso a benefícios sociais. Isso tudo é mais do que elementar. Mas se nós não formos a vanguarda, as vozes de vanguarda em defesa da vida da juventude negra, seremos arrastados por esse processo de genocídio e de racismo estrutural. Temos que ter a leitura desse processo histórico em que essa necropolítica pode desaguar no futuro próximo, numa disputa intestina de poder. Os alvos preferenciais que já estão sendo montados hoje, os corpos das periferias das nossas cidades, vão ser de novo a linha de frente da defesa dessa democracia que hoje quase praticamente dá de ombros para a vida dessa juventude. Então, eu encerro aqui, acho que colocando para todos nós esse desafio e essa responsabilidade enquanto pessoas que se desafiam a estar na luta política. O quanto cada um de nós
o quanto das estruturas políticas das quais nós fazemos parte está efetivamente se dedicando e colocando como prioridade a defesa da vida da nossa juventude negra, da nossa juventude pobre, da nossa juventude trabalhadora. É um desafio que deve ecoar a todos nós e a todas as instâncias que nós participamos. Vida longa para esse trabalho dos NAPs, vida longa e muita sabedoria para nós ao elencarmos as medidas concretas, e elas vão desde as mais estratégicas em relação aos quais nós não podemos nos calar em relação à política de guerra às drogas, não podemos nos calar em relação ao descontrole do uso da força por parte das instituições policiais. Em nenhum momento. E precisamos construir políticas focalizadas, as políticas dos territórios. Não adianta a gente imaginar que nós vamos, com uma canetada, trazer a solução para o problema. A gente sabe. Paulo e Benedito já deram exemplos da necessidade de políticas focalizadas. Agora, hoje, a gente vê acontecer um processo, se iniciar um processo de morte no território, onde a gente sabe bem quais são as figuras responsáveis, a gente conta a cada dia os corpos já marcados para morrer, sem que a população tenha acesso mais básico à justiça, com dificuldade de ter um espaço para tutelar o seu direito. Recolhe um corpo num dia, na próxima semana recolhe outro corpo, e assim se encerra um ciclo de violência, sem que nós tenhamos condições e ferramentas para tutelar o direito mais básico da nossa população. Então, enfim, eu agradeço a oportunidade de fazer parte desse debate. Eu saúdo aqui os colegas por priorizarmos esse tema na agenda do NAPES, da Petro Abramo e do Partido dos Trabalhadores, e que nós possamos, então, influenciar cada espaço de poder ocupado por nossas instâncias, para que seja um mantra principal das nossas instituições e da nossa luta política, a repressão desse processo de genocídio contra a nossa população negra no Brasil. Gabriel, muito obrigada. Gente, a gente teve vários comentários, algumas perguntas, mas nosso tempo está bem curto. A Nilma, para além de estar com orgulho do meu mandato, me corrigiu aqui dizendo que o NAP é da igualdade racial. Eu tinha falado do combate ao racismo. Agora, na volta, cada um de vocês vai ter 3 minutinhos. Eu sei que é um super assunto. Que bom que nós estamos produzindo material mais extenso sobre isso da Fundação, para nos atualizarmos. Mas eu vou jogar algumas das questões que estão colocadas, e aí vocês escolhem qual que vocês vão comentar nessa rodada final. O Arthur perguntou se um bom começo poderia ser mudar a forma do ingresso das polícias civil e militar. Falaram muito sobre essa questão do descontrole, mas principalmente sobre a questão da militarização, né, dessa forma muito ligada já, mesmo antes desse debate de nacionalização, de federalização, mas como as polícias nos estados funcionam como polícias militares, como funcionam para atacar o povo, e como elas funcionam muitas vezes também sujeitas como um braço do exército. Vocês falaram do descontrole dos usos das forças policiais, então também queria saber assim, como é que a gente sabe que a desmilitarização é o nosso norte, mas como fazer esse controle do uso da força policial, se é possível, e aí alguma das perguntas lá em cima comenta se através de uma formação diferente das polícias isso poderia melhorar. E a Nilma fez uma pergunta também, que é o programa de segurança pública que está sendo construído pela Fundação Perseu Abramo, ao discutir o racismo, articula a violência racista e a violência patriarcal.
perguntando se discute sobre a mulher negra também. Posso começar? Os 3 Pode. minutos? Gente, no mais, só antes, Paulo, no mais é elogios, dizendo que estão com saudades de alguns de vocês e agradecendo a participação. Bom, esses 3 minutos aqui já é se despedindo, não é isso? Tá bom. Eu queria citar rapidamente as questões que você colocou aqui para o debate. Mudar a forma de ingresso. Eu acho que o maior problema nas polícias não é a forma de ingresso na Polícia Civil e na Polícia Militar. O mais importante para mudar é a formação, né? Os policiais militares são formados na lógica do ethos do guerreiro, que enfrenta inimigos, e os inimigos são os mesmos, pobres e negros. Então, fundamentalmente, é mudar a formação, em especial nas polícias militares. Sobre a desmilitarização, né, eu queria deixar claro que desmilitarização não é sinônimo de acabar com as polícias militares. As polícias militares vão continuar existindo por séculos, né? Agora, é possível desmilitarizar as estruturas e a formação das polícias. No meu entendimento, um dos pontos fundamentais da desmilitarização é rever os regulamentos disciplinares das polícias militares, que são cópia do regulamento disciplinar do Exército Nacional. A função da Polícia Militar é uma função de natureza civil, não militar. Então, o Código de Conduta tem que refletir essa função de caráter civil. Para ter uma ideia rápida, em média, de 70% a 80% das transgressões previstas em todos os regulamentos disciplinares das PMs dizem mais respeito ao comportamento do policial dentro do quartel do que na rua. Então, se preocupa muito mais com a questão hierárquica dentro do quartel. Nós queremos que os regulamentos disciplinares, os códigos de condutas, se relacionam com a atividade da polícia em contato com a população. Sem contar que nisso está embutido a questão do antirracismo, que tem que ser incorporado na formação e no próprio Código de Conduta. O que precisa para mudar? Eu acho que tem muitas mudanças que dependem exclusivamente de vontade e decisão política dos governadores. Há reformas que dependem de mudança constitucional, então passa pelo Congresso Nacional, mas tem muitas reformas que dependem efetivamente de decisão e vontade política dos governadores. Por isso que nesse programa que nós estamos construindo, tem muitas demandas, tem muitas propostas relacionadas, dirigidas, eu diria, aos governadores, né? E a quarta questão, se o NAP está discutindo o papel, o programa de segurança construído pelo NAP de segurança da Perseu Abramo, está discutindo o papel do município, está discutindo a prevenção da violência, com foco territorial, como o Gabriel disse, e está discutindo a violência contra a mulher, em especial a mulher negra. Nós temos que construir nos municípios programas e projetos territoriais focados, no meu entendimento, fundamentalmente voltados para a juventude negra, para a juventude da periferia e para as mulheres. E isso se faz articulado com o movimento social e com todas as secretarias sociais. Nós vamos criar aqui um conselho interdisciplinar de segurança cidadã, em parceria, fazendo parte a nossa Secretaria de Segurança, Esporte, Cultura, Educação, Saúde, enfim, as secretarias sociais todas têm que estar no foco da prevenção da violência. Queria agradecer o convite, saudar de novo o Paulo César, o Gabriel Carvalho, que depois descobri
que ele é primo de uma companheira que trabalhou comigo na ouvidoria da polícia, e desejar um grande mandato para a Moara, lá em Contagem, Minas Gerais. Abraço para todos. Obrigada, Mariano. E também desejo para você um grande mandato aí, porque a tarefa não é pequena, né? Legal. Posso ir? Legal. Não, eu também parabenizo aí a organização do NAP de Segurança Pública, de Igualdade Racial e de Juventude. Eu tento acompanhar esses NAPs lá na Fundação Pessoal Abramo, na medida do que eu posso, como coordenador do projeto Reconexão Periferias. Às vezes eu participo de algumas coisas, às vezes não, mas é que são muitos NAPs do nosso interesse, né? Mas esses 3, com certeza, são os nossos prioritários. E eu acho que o que a gente precisa entender, precisa levar para, quando faz discussão sobre segurança pública, acho que são 2 coisas que a gente colocou aqui. A primeira coisa é que eu gosto muito quando o Mariano faz uma história síntese das polícias, né? Muita gente, quando vai contar a história das polícias, parece que a polícia militar e os problemas da polícia militar começaram na ditadura. Quando, na verdade, e é por isso que eu gosto da história do Mariano, que ele resgata a razão colonial e racista das polícias. Né? É claro que houve mudanças importantes do ponto de vista da dinâmica, da dinamização e da gestão das polícias no Brasil durante a ditadura militar. É verdade que isso não foi mudado, mas a gênese da polícia, né, de construção de inimigo, ela é colonial. E desde então, os direitos civis para a população negra não foram garantidos. É isso aí. Elas não passaram. O racismo não começou com a ditadura, mas. E os problemas para a polícia, os problemas da população negra com o Estado, são anteriores a isso. Né? E eu acho que contar a história dessa maneira é a grande contribuição que eu acho que a inteligência, como a que o Mariano traz para a gente, nos brinda. Uma outra coisa é o seguinte: a gente tem ouvido falar muito por aí que não basta ser racista. Não basta não ser racista. É preciso ser antirracista. Ora, o que significa isso? Significa que se você não for antirracista, você vai reproduzir o racismo. Você vai continuar sendo racista. E as políticas de segurança pública, quando elas não falam explicitamente da juventude negra, não procuram ser ativas no seu combate ao racismo, elas vão ser intrinsecamente racistas. E é por isso que a gente vê, mesmo durante quando a democracia no Brasil foi saudável, por isso que mesmo quando a democracia no Brasil foi saudável, a gente viu repressão aumentar. A gente sempre associou a existência da violência à pobreza, e a gente sempre associou, né, no senso comum, a existência da repressão ao mecanismo ditatoriais. Mas não, é preciso entender que repressão, autoritarismo e violência, elas acabaram no Brasil sendo um subproduto, uma consequência do racismo. E é por isso que essa nova geração de políticas públicas que estão vindo, que eu estou vendo surgir por aí, com essa união que o NAP de Segurança Pública está propondo, ele é importante para iluminar os nossos caminhos nos próximos períodos. Porque se a gente não tirar poder o poder da polícia, não entender que os corpos negros não podem ser, da juventude negra, não pode ser alvo da violência gratuita dos policiais, a gente sabe que o racismo vai continuar se reproduzindo. E não adianta falar que, olha, existe o racismo estrutural. É claro que existe o racismo que é estrutural. Na minha cabeça, inclusive, racismo estrutural é o pleonasmo, entende? Mas é preciso entender que existem mecanismos concretos pelos quais o racismo se perpetua, se distribui. E aí a polícia, né, as polícias e os juízes que não julgam os crimes cometidos pelos policiais, eles são agentes dessa reprodução do racismo, porque eles não são antirracistas. E as transformações têm que vir nesse nível. Então eu só parabenizo aí o Mariano por topar mais essa empreitada aí ao longo na Prefeitura de Diadema. Saúdo o Gabriel. Parabenizo também a Moara por uma conquista que
nela, no mandato dela, estão representados muita gente, eu tenho certeza, né? Fico muito feliz com isso. E seguimos o debate, eu sei que esse é só um tijolinho que a gente está construindo aqui e que nós precisamos fazer uma grande construção ainda. Paulo, muito obrigada. Queria também te agradecer, dizer que o Paulo foi um grande parceiro, assim, nessa construção do Conexões Periferias. Foi uma conquista nossa, inclusive, garantir que o PT construísse esse processo e que vai ser essa grande biblioteca para a gente construir um mandato aqui, para a gente disputar as nossas cidades no país inteiro. Assim como eu, na minha geração, várias mulheres, várias meninas foram eleitas Brasil afora, e sem dúvida nenhuma a gente vai estar muito junto nessa construção de uma outra política municipal possível. Gabriel, agora com você para se despedir também e responder algumas dessas questões. Pode ser múltipla escolha, né? Que eu sei que não dá para responder tudo. Quero agradecer de novo a oportunidade, deixar um abraço carinhoso para todo mundo que participou, mandando perguntas, comentários, nos assistindo. Renovar também o meu abraço afetuoso ao Paulo, ao Benedito, pessoas que dignificam muito essa luta e aumentam ainda mais a responsabilidade de falar aqui, né? Quero fazer coro ao que já foi falado. Acho que entre os nossos, né, desafios, até aproveitar esse leve tempo para passar um pouquinho do que foi a experiência nos últimos 9 anos, acompanhando a tramitação desses projetos que hoje estão causando polêmica em relação às leis gerais das polícias civis e das polícias militares. Nesse período, durante 9 anos em que eu estive em Brasília, em parte com a responsabilidade de liderar o processo de elaboração normativa e de debate legislativo do Ministério da Justiça, eu acompanhei as instituições, os grupos que representam cada uma delas, tendo muitas dificuldades em chegar a acordos e a consensos em relação a propostas de texto, especialmente no que é relativo à lei das polícias militares. A briga intestina entre os grupos corporativos era tão forte que não havia solução de encaminhamento para que os projetos andassem. Havia um trabalho no Congresso Nacional para que as propostas não avançassem. Lembrando que, no caso das polícias militares, a iniciativa legislativa é de 2001, surge do Poder Executivo Federal a proposta, das polícias civis de 2007, numa tentativa de adequar a legislação federal à perspectiva do modelo de segurança cidadã, proposta ainda no mandato do ministro Tarso Genro. E essas propostas se inviabilizaram em grande medida, não só por isso, mas também pela dificuldade dos diversos grupos dentro das corporações em se apresentar para o debate, e fizeram deliberadamente um movimento para que o debate não avançasse. E o que é de fator novo hoje? O fator novo hoje é motivo da nossa maior preocupação. Esses setores, especialmente, e de especial preocupação os militares, conseguiram se unificar numa pauta política para afastar o controle sobre a sua atuação. Isso é o mais grave desse momento. É nós sabermos que hoje nós estamos num cenário em que agentes militares estão em acordo político por uma proposta que tira da sociedade, não tira só dos governadores, tira da sociedade a capacidade de exercer controle sobre o uso da força. Toda a retórica da licença para matar que o presidente da República faz e outros parlamentares defendem em mudanças legislativas, está sendo aplicada no dia a dia. E se tenta alçar a essa situação de acabar com o controle do uso da força. É por isso que nós, conscientes do desafio que é discutir esse tema, precisamos apresentar para a sociedade a nossa agenda de reivindicações. E quando falamos da nossa agenda, e quando falamos de controle da polícia, etc., como bem lembrou o Benedito e o Paulo,
nós estamos falando de poder. Poder, essência de poder, é uma disputa que envolve a disputa de poder na nossa sociedade. É por isso que não tem muito improviso para fazer esse debate. Não dá para a gente chegar preparado, sem firmeza em relação ao sentido que nós queremos empreender esse debate. Não há caminho para nós defendermos o nosso campo político e a vida da nossa população negra sem ter firmeza de propósito no enfrentamento ao racismo e na defesa da vida. Nós vamos ter que enfrentar com esse debate desde os temas mais específicos das políticas territoriais para a defesa dessa vida, e é fundamental que estejamos preparados para esse debate, políticas intersetoriais específicas, com garantia de aplicação no território, até as mais estruturais, que envolvem uma reestruturação nas políticas de controle das polícias. E também no campo legislativo, enfrentando a política de guerra às drogas e ao encarceramento em massa. É esse desafio que nós temos que enfrentar para fazer um debate consequente com essa base da população que nos fez ser hoje vivos, né, mas, sobretudo, uma força política importante para a construção da democracia no nosso país. Gabriel, muito obrigada. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou o nosso debate aqui. É muita pergunta, mas o tempo é curto. Agradecer a essa rede, a Fundação Priscila Abramo, a TV 247, a DCM, a Revista Fórum e a TV PT, a todo mundo que está acompanhando. E é isso, gente. Acho que bom a gente está se debruçando com responsabilidade sobre esse tema que para nós é tão caro, né? Não existe democracia enquanto o Estado mata uma boa parte da população, tem essa boa parte da população como inimigo. Então, a Juventude Negra viva, que as nossas polícias cumpram o seu papel, que é de proteger as pessoas e não ter mais da metade da população brasileira como inimiga. Obrigada a todo mundo que participou e até mais, e continue acompanhando os debates aqui do Brasil em Pauta. Valeu, gente. Valeu, gente. Beijos. Tchau. Valeu. Valeu, um abraço. Beijo, Moara. Beijo. Até a próxima.